Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai abordar o caso da Zhang Weidi. A Zhang Weidi seria uma jornalista chinesa que, após supostamente engravidar em decorrência de um caso com um político local bastante influente, desapareceu. Anos depois, ela supostamente apareceu numa exposição intitulada Body Words, que exibe corpos humanos reais dissecados, e ela então apareceria como o corpo de uma mulher grávida com bastante semelhança facial com a jornalista desaparecida. A história fica por conta desse portal aqui, chamado Sagrosso, é um portal em espanhol. Esse vídeo aqui vai envolver exibir algumas imagens de corpos dessa exposição. Essa exposição, a Body Words, exibe corpos que já estão dissecados e que passaram por um processo chamado plastinação. Na plastinação, você tira todos os fluidos do corpo, então água, gordura, sangue, e substitui por silicone, por resina, por materiais que vão desacelerar muito o processo de decomposição. Então com isso você praticamente consegue exibir o corpo mesmo para o público, de forma que aquilo lá está seco e não passa por nenhum processo de decomposição. Então você faz uma exposição desse jeito. Não é nada sangrento, digamos assim, tá? Essa exposição inclusive vai criança, vai estudante, então não é nada impróprio, mas ainda assim pode ser uma imagem um pouquinho perturbadora para certos públicos. De qualquer jeito, eu vou evitar mostrar essas imagens. Então aqui a gente tem a imagem da jornalista chinesa e aqui a gente tem a imagem desse corpo na exposição. Aqui a matéria diz então que a história da jornalista Zhang Weidi gerou grande polêmica na internet e desencadeou teorias arrepiantes sobre seu paradeiro, depois que uma escultura com grande semelhança física à mulher foi divulgada. Tudo começou em 98, quando a jornalista, que trabalhava para um jornal chinês local, desapareceu após anunciar que estava grávida de 8 meses, em decorrência de um caso com Bo Xilai, um poderoso político do país. A mulher nunca mais foi vista, mas a história foi revivida há poucos dias, quando a escultura de uma mulher asiática foi revelada na exposição Body Words nos Estados Unidos. Para muitos, a escultura da mulher era muito parecida com a de Zhang Weidi, por isso cada vez mais internautas estão exigindo provas da obra de arte. A história pode parecer impossível, porém alguns dados preocupantes vieram à tona, porque o cientista Gunther von Hagens está encarregado de criar essa exposição e foi em 2012 que apresentou uma dessas peças mais marcantes, uma asiática grávida. E os espectadores então começaram a associar a escultura à mulher desaparecida e desde então a dúvida continua presente porque o tamanho e as características da escultura são idênticos aos da jornalista. E von Hagens residia na mesma cidade que a Weidi no ano do seu desaparecimento. Vamos lá então. Quando e como essa história surgiu? A história foi postada pela primeira vez em agosto de 2012 num site chamado Boxun. Boxun é esse aqui, é um site chinês. A página onde a história foi postada já saiu do ar. Mesmo se você verificar se tem versão salva, você não vai encontrar nenhuma versão salva disponível, porque ninguém arquivou o site na época. Porém, o texto dessa matéria está aqui, está salvo em diversos outros veículos que simplesmente copiaram a mesma notícia e você pode traduzir para ter basicamente a mesma informação que você já conhece, que eu já li para vocês. Então aqui aparece o que seria a imagem dessa jornalista, da Zhang, e aqui então tem a notícia de que ela se pareceria muito com esse cadáver que foi encontrado. Agora sim, a gente tem aqui a imagem do cadáver, do corpo da mulher grávida na exposição. Então nós temos aqui a mulher posando e afirma-se então que pela distância dos olhos, pelo nariz, etc., parece ser a mesma pessoa. Mas antes da gente partir para essa investigação, vamos nos perguntar um pouquinho quem que é a mulher da fotografia. Será que essa mulher da fotografia aqui é de fato chamada Zhang Weidi? Será que ela de fato desapareceu? Se você vier aqui nos comentários dessa postagem, vai ver que tem muita gente reclamando do Boxun, dizendo que esse aqui é um portal sensacionalista, que vive postando notícia falsa, que vive postando boato, e mais especificamente dizendo que a mulher da fotografia não é a Zhang, na verdade é a Yin Zhaohui, depois que ela voltou à vida, conforme é dito aqui, ironicamente, né, dizendo que como se essa mulher tivesse morrido e depois voltado à vida. Como que a gente pode confirmar essa afirmação? A gente vai vir aqui nessa página, que está em chinês evidentemente, mas que foi arquivada, que traz as fotografias da mulher. Traz várias fotografias aqui embaixo, entre elas, deixa eu abrir aqui algumas para mostrar para vocês, entre elas é ela com esse vestido aqui, e essa fotografia aqui, ela está com o mesmo vestido, você pode perceber, e é a mesma fotografia que foi mostrado aqui, que aparece aqui. E qual que é o problema em você dizer que essa fotografia é propriamente a Zhang?
Para isso você vai ter que traduzir essa página, que você vai descobrir que essa página faz referência a outra apresentadora da mesma emissora de televisão, chamada In Zahui. Então, essa fotografia não é a fotografia da Zhang, essa é a fotografia da In Zahui. Aqui você pode acessar a página atual. A página atual traz ela bem mais velha, algumas características faciais estão um pouquinho diferentes dessa versão aqui, mas estão mais parecidas com essas fotografias aqui, em que ela segura esse cachorrinho. E são essas fotografias aqui. E quando a gente traduz, a gente tem propriamente a informação de que se trata da In Zahui, uma locutora nas estações de rádio que posteriormente prestou um exame em 1989, depois se graduou e por fim, então, ela apresenta um programa de TV nessa emissora aqui, na emissora DLTV, conforme está descrito nessa página. Então, o primeiro ponto que interessa pra gente é a fotografia em questão não é a Zhang. A fotografia em questão que você vê aí aparecendo nas miniaturas de vídeos a respeito do caso, inclusive do meu, evidentemente, porque eu estou abordando o assunto, mas inclusive de pessoas que não trazem a informação que eu estou trazendo para vocês aqui agora, não é a Zhang. É uma apresentadora de TV que, conforme está descrito nessa página aqui, está viva e bem. Ela continua trabalhando na televisão, ela não desapareceu. Então você comparar o corpo da mulher grávida com essa fotografia aqui, você está comparando uma pessoa viva com um cadáver. Se você achou alguma semelhança, parabéns. Você está sujeito a viés de confirmação, porque não é para ser a mesma pessoa, simplesmente não é a mesma pessoa. Essa não é a primeira confusão feita com a fotografia da Zhang. Conforme está descrito nessa página aqui, um outro jornal na mesma época publicou essa fotografia como sendo fotografia da Zhang. Só que na verdade essa é fotografia da Lizia, que é uma atriz coreana. Então mais uma vez não é a Zhang. A gente falou muito do que não é a Zhang, vamos falar um pouquinho agora do que é a Zhang. A mulher da imagem certamente não é a Zhang, mas a Zhang de fato existiu e de fato desapareceu em meados da década de 90. E não tem fotografias preservadas da Zhang. Tem um site que fala: abaixo aqui está uma fotografia da Zhang, só que esse site está arquivado e o arquivo da internet, em todas as vezes que arquivou o site, não arquivou a fotografia da Zhang em momento algum. Então a gente perdeu a fotografia da Zhang, a gente não tem fotografia da Zhang na internet. Mas vamos lá. Bo Xilai foi um político chinês, foi prefeito de Dalian, justamente onde tem essa emissora de TV, entre 93 e 2000, e é casado com uma mulher chamada Gu Kailai. O Bo assumiu uma série de postos até 2012, quando surgiu um escândalo de corrupção que o afastou do poder e revelou que a Gu havia sido responsável por envenenar um homem de negócios britânico a partir de uma disputa que os dois tiveram. Após o julgamento, a Gu foi condenada à morte e o Bo foi condenado à prisão perpétua. Em 2009, portanto antes desse escândalo de corrupção, foi postada uma matéria por um jornalista chinês que estava no Canadá, que você pode encontrar aqui. Se você traduzir, você vai ver que o título dessa matéria é O Escândalo Sexual do Bo Xilai, conforme está descrito aqui. Essa matéria revela que o Bo selecionou a Zhang entre várias garotas possíveis pela semelhança dela com a esposa dele, e que após alguns meses que eles se relacionaram, a situação se tornou pública. E o Bo, que estava escondendo isso da Gu, decidiu dar um sumiço na Zhang, pelo menos em relação aos holofotes, para que ela não revelasse mais nada. Essa matéria, lá de 2019, afirma que o destino real da Zhang é um mistério, porque alguns dizem que um amigo de Bo matou ela, outros afirmam que ela recebeu uma quantia em dinheiro, um nome falso, e foi mandada para fora para desaparecer lá da cidade. Agora, um detalhe importantíssimo é que a matéria do Boxun afirma que a Zhang estava grávida quando ela desapareceu. Porém, essa matéria aqui, em momento algum, menciona que ela estava grávida. Na prática, a matéria da qual o Boxun se baseou, porque o Boxun simplesmente ressuscitou essa matéria aqui, ao mesmo tempo que ele ressuscitou, ele também modificou. Também inseriu uma informação que é falsa. A informação de que a Zhang estaria grávida. Em nenhum momento é dito aqui que a Zhang estaria grávida. Você pode pesquisar por grávida desse jeito aqui, você não vai encontrar. Se você quer testar e você quer colocar em inglês, tá em ordem alfabética, mas eu sempre tenho um pouco de dificuldade com a ordem alfabética. Se você pesquisar por pregnant desse jeito aqui, ou impregnated, ou qualquer outra coisa, você não vai encontrar resultado nenhum. Se você fizer como eu fiz e ler a matéria inteira também serve, você também não vai encontrar resultado nenhum a respeito dela estar grávida ou não. Portanto, esse detalhe foi adicionado pelo Boxun depois, e esse detalhe é importantíssimo. Esse detalhe muda tudo, porque se ela não estava grávida quando desapareceu, então o corpo
o cadáver na exposição da mulher grávida, certamente não pode ser dela. Vamos avançar mais um pouquinho então. Foi justamente em 2012, quando o Bo foi condenado e teve todo o escândalo, que o Boksun então se aproveita da matéria de 2009 para criar esse boato, adicionar a informação de que ela está grávida e usar a fotografia de outra pessoa, que também é uma apresentadora de TV, para ilustrar a matéria. Portanto, a chuva de desinformação. Em resposta ao boato, vários veículos chineses investigaram o caso. Eles concluíram que, ok, nós não temos fotografia da Zhang, provavelmente porque computadores não eram tão populares na década de 90 ou até a repressão por parte do Bo. As matérias apontaram que vários amigos da Zhang alegam que ela está viva e bem morando no exterior. Então, de acordo com uma investigação, a Zhang foi forçada a sair da cidade onde ela morava. Ela recebeu uma quantia grande em dinheiro e foi mandada para Pequim para estudar cinema. Ela mais tarde mudou para o exterior e às vezes ela volta para Dalian, onde ela morava. Em 98, tem aqui o testemunho de um lojista local que viu ela fazendo compras no mercado. Falou, é a mesma pessoa, mas o cabelo estava um pouco diferente, o olhar estava mais triste, ela estava mais velha, mas ele testemunhou que ele viu a mesma pessoa. Em outra investigação, uma amiga da Zhang se manifesta e diz que a Zhang ajuda o marido com negócios, mora no exterior, não gosta de usar e-mails, então eles se comunicam por telefone. Ele também adiciona mais um detalhe ao caso do escândalo sexual, dizendo que o Bo teria prometido para Zhang se divorciar da Go e se casar com ela. Conforme você pode checar nesses dois sites aqui, que além de abordar toda a parte da investigação do paradeiro da Zhang, também abordam a questão das fotografias. Então, dizendo que essa fotografia não é da Zhang, essa aqui não é, e essa aqui, que supostamente seria a Zhang posando com uma banda, também não é. É de outra pessoa posando com uma banda, e o mesmo tipo de investigação é feito aqui, conforme você pode ler se você tiver interesse. Agora, será que está tudo bem com essa exposição de corpos? Tirando a polêmica, que é natural de se é ético ou não exibir corpos humanos que consentiram para serem exibidos, a gente tem ainda uma outra camada dessa polêmica, que é a questão seguinte: será que todas as pessoas que são exibidas nessa exposição realmente concordaram em ser exibidas na exposição? Em primeiro lugar, em 2012, a matéria da Boksun foi também publicada no Ocidente, especialmente num portal chamado Golden Sea, que você pode acessar aqui, que é uma tradução basicamente do texto da Boksun, ainda com a fotografia errada. Então, a própria exposição se manifestou, respondendo a Golden Sea, dizendo que isso é um absurdo, que isso é mentira e que a mulher grávida não é a Zhang. E de fato, eles provavelmente estão falando a verdade. A mulher não é a Zhang, até porque a Zhang não estava grávida. De acordo com o que a gente sabe, os amigos da Zhang afirmam que ela estava bem. E a única evidência é que ambas são do sexo feminino e uma coincidência de datas. A Zhang desapareceu mais ou menos na época em que a investigação surgiu. Mas ok, metade da população mundial mais ou menos é do sexo feminino e uma grande quantidade de pessoas desaparece todo ano. Isso inclui o ano da década de 90, digamos assim, que é quando a Zhang desapareceu. Agora, isso não significa que todos os corpos da exposição tenham sido eticamente obtidos de indivíduos com o devido consentimento. Em 2004, uma matéria alemã descreveu como a Bodywords muitas vezes recebia cadáveres que tinham características de execuções de prisioneiros chineses. Quais características? Buraco de bala na cabeça e uma incisão no abdômen, que é geralmente utilizada para a retirada dos órgãos, que posteriormente vão ser colocados em outras pessoas. Justamente em função disso, o responsável pela exposição, o médico alemão, teve que enviar de volta para a China 7 corpos, cuja origem poderia ser de execução, conforme uma matéria do mesmo ano revela pra gente, dizendo que, desses corpos, alguns deles tinham de fato marcas de bala no crânio, indicando, portanto, que eles foram vítimas de execuções. Considerando que esses corpos vieram da China, a gente imagina aqui do regime chinês. Então, por mais que o corpo em questão não seja da Zhang e o corpo em questão, a mulher grávida, não tem nenhuma marca de bala no crânio, é pouquíssimo provável que ela seja uma vítima de execução. É possível que outros corpos dessa exposição sejam sim vítimas de execuções e, portanto, não tenham consentido em fornecer os corpos para a exposição posterior. Assim a gente pode ir para as conclusões. A gente pode concluir que a mulher grávida exibida na exposição muito provavelmente não é a Zhang, uma vez que essa história veio surgir somente em 2012 num portal chinês que é conhecido por publicar boatos. Esse portal chinês distorceu, adicionando o detalhe falso de que a Zhang estava grávida, de uma notícia de 2009 que tratava de um escândalo sexual. E as investigações posteriores revelaram que a Zhang não parece ter sido assassinada, mas apenas foi enviada para estudar fora e depois se mudou para o exterior, onde ela se casou. A Zhang voltou algumas vezes à cidade natal e foi reconhecida por um lojista da região. Adicionalmente, as pessoas que apontam semelhanças entre a foto
e o cadáver na exposição Bodywords foram sujeitas a viés de confirmação. Por quê? Porque a fotografia que vocês viram e compararam a fotografia que aparece aqui não é da Zhang. A fotografia que aparece aqui é de uma âncora televisiva que está viva bem. Então não faz sentido você comparar isso aqui com um cadáver, porque a pessoa está viva ainda. Ainda assim, por mais que o cadáver da mulher grávida na Bodywords não é da Zhang, e muito provavelmente não é de uma prisioneira, as evidências indicam que a exposição muitas vezes usou sim cadáveres de prisioneiros chineses executados. Isso que é perceptível pelo buraco de bala no crânio, que tinha em alguns casos, inclusive forçou a exposição a devolver esses cadáveres. Algo que provavelmente aconteceu apenas porque isso foi exposto na mídia. Se não fosse exposto, eles provavelmente iriam usar o cadáver do mesmo jeito. Valeu por você que assistiu. Desculpa se esse vídeo não ficou tão bom, a minha garganta tá muito zoada, tá bem difícil de falar. E talvez eu tenha que ficar um tempinho sem fazer vídeo até a situação melhorar. Em breve a gente se vê. Falou!